E por aqui, iniciando mais uma edição dos Donos da Bola com Alexandre Dolabella, Elton Novaes, Thiago Valu e Thiago Fernandes. E aí a gente já começa nessa projeção. Amanhã tem bola rolando. Vou começar falando exatamente do Atlético, a gente projetar tudo isso. Mas vamos juntar, fazer um saladão aqui do Cruzeiro também. Né? Então, vamos seguindo a partir de agora. Eu quero começar, inclusive, com você, Valu, desse período. Aliás, eu ia começar com o Atlético, mas começar com você falando do Cruzeiro. Sobre esse período, amanhã tem treino aberto? Tem. Estará lá? Estarei lá. Então amanhã a gente vai ver de perto. É o primeiro treino, porque o segundo você não chegou a ver, porque logo no início já pediram para sair, né? Boa tarde para você, para os amigos. Foram 20 minutos abertos a toda a imprensa. Não sei como é que vai ser amanhã, né? Se vai ser nesse mesmo sistema, mas independente da quantidade de treino que for aberto à imprensa, eu estarei lá, HG. Do pouco tempo que você viu na semana passada, eu te perguntei o que você notou e tal. Amanhã eu imagino que a expectativa vai ser ampliada, porque você vai acompanhar mais tempo lá e tal, tomara que assim seja. Tomara. Agora, a gente fala de um período longo de treinamento, a gente fala do que precisa melhorar, a gente fala de uma cobrança muito grande e tal, mas quando você vem para a tabela de classificação, Valu, o Cruzeiro ocupa uma posição que ela, de certa forma, estava dentro do previsto antes dos reforços. Aliás, eu acho que está fora, né? Antes dos reforços, a gente nem imaginava que o Cruzeiro fosse fazer uma campanha do meio para cima. Perfeito. Depois dos reforços, obviamente que chamar de obrigação aumentou. Só que a coisa não fluiu, porque o segundo turno do Cruzeiro é muito ruim mesmo. Esses 12 dias, reforços, pressão, você acha que isso vai dar? Cara, precisa de dar em melhores resultados para o Cruzeiro, principalmente tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Quando você diz a respeito dos reforços, HG, só para que o telespectador tenha uma ideia, o Cruzeiro jogou 16 rodadas sem os reforços. Nessas 16 rodadas, o Cruzeiro somou 27 pontos. O Cruzeiro tem 13 rodadas neste momento, desde que os reforços começaram a entrar em campo, exatamente na partida contra o Red Bull Bragantino. E hoje, mesmo que o Cruzeiro vença os próximos 3 jogos, para a gente equiparar 16 jogos sem reforços e 16 jogos com reforços, mesmo que o Cruzeiro vença os próximos 3, ele só chegaria em 25 pontos. Então, ou seja, ficaria abaixo dos 27 pontos somados pelo grupo sem esses reforços. A gente sabe, futebol não é como uma espécie de quebra-cabeças, que as peças vão chegando, se encaixando. Dava o entendimento, pelo momento bom do Cruzeiro nas mãos do Seabra, com relação ao funcionamento tático, à organização do time, que, chegando peças mais qualificadas, quando essas peças tiverem alguma condição, o Cruzeiro deve encaixar. Só que em paralelo a isso, peças que estavam funcionando perderam rendimento, o próprio sistema do Seabra parou de funcionar, peças que a gente imaginava que estivessem em algum momento rapidamente mais aptas fisicamente, caso do Wallace, de fato mesmo para mim, quem chegou em grandes condições e se apresenta assim é o Cássio e o Mateuzinho, os outros ainda estão buscando melhorar, agora que a gente está vendo um Caio Jorge subindo um pouco de produção. Então a verdade é que, dito tudo isso, é muito fraco, apesar até da fala do Alexandre Matos recentemente falando que era prevista essa oscilação. Sim, eu acho que a oscilação ela é prevista. Agora, quando você olha para o campeonato, não dá para normalizar, independente de todos esses desencaixes e troca no comando técnico do Cruzeiro, que um time que postula, de acordo com o que eles estabeleceram, chegar entre os 6, possa ficar 2 meses vencendo apenas 2 partidas. Agora, olha o retorno aqui, Elton, Thiago e Dola. Vou mostrar na tela o retorno. 15º no retorno, é muito ruim. Pois é, essa situação do Cruzeiro, Everton, boa tarde primeiramente para todo mundo do estúdio, pessoal de casa, ela é curiosa, né? Porque o Cruzeiro ele faz 2 escolhas que são corretas, que eu até concordo com as escolhas do Cruzeiro, né? As tomadas de decisão no meio da temporada. Mas essas tomadas de decisão, ao mesmo tempo, elas são, de certa forma, responsáveis por uma queda de rendimento, né? Primeiro é quando o Cruzeiro opta por, mesmo fazendo uma boa campanha, reforçar muito o elenco na janela de transferências, e aí traz bons jogadores, melhora realmente a qualidade, mas aí o time acaba perdendo um pouco daquele encaixe que tinha, né? Vinha fazendo um bom início de campeonato com o Seabra, mas aí quando esses jogadores chegam, é uma situação curiosa, né? Que o elenco melhora, mas a performance começa até a piorar, por causa desse encaixe tático mesmo.
E a segunda tomada de decisão é a troca no comando. Quando tira o Seabra e contrata o Fernando Diniz, é óbvio que a gente precisa olhar para isso como um upgrade, né? O Cruzeiro traz o atual campeão da Libertadores, um treinador com muito mais experiência, um ótimo treinador, eu gosto muito do trabalho dele, inclusive. Mas essa mudança agora no comando também atrapalha um pouco esse encaixe do time, porque aí o Fernando Diniz chega com uma outra filosofia de jogo, que a gente sabe que é um trabalho bastante autoral também dele, né? Ele muda bastante mesmo a forma do time jogar, principalmente se a gente considerar como vinha jogando com o Seabra. Então essas duas tomadas de decisão, que a gente ao mesmo tempo pode olhar como decisões corretas, elas também acabam atrapalhando o desempenho do clube pelo momento em que elas acontecem. É o famoso ônus e bônus, né? De tudo na vida a gente tem que olhar o bônus e o ônus, né? Quando você faz essa troca nesse momento, principalmente com um treinador do estilo do Diniz, tem algumas situações que você vai sofrer e vai sentir um pouco além. Mas o que me preocupa é quando se olha a tabela mesmo em si do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todos nós tínhamos uma segurança com a equipe do Cruzeiro quando você via ela nas proximidades do G4, beirando ali, ficando no G6. Você tinha uma segurança sabendo assim, ó, vai dar certo. O Cruzeiro vai voltar depois de tanto tempo para a Libertadores. Hoje essa segurança não existe mais. Aí é torcer para alguns resultados dentro de Libertadores e de Copa do Brasil que possa ampliar esse virar G7, virar G8, enfim, são situações que podem se formar dentro do campeonato. E o Cruzeiro tem uma vantagem nessa situação. Os dois clubes que estão logo abaixo do Cruzeiro são duas equipes que estão com a cabeça em outro planeta, né? É o Atlético pensando em Libertadores e Copa do Brasil e o Vasco também acreditando bastante na Copa do Brasil. Então, enfim, eu acho que essas situações também é o que mais me preocupa. Olhar a tabela e não ver o Cruzeiro na Libertadores. Só para deixar claro aqui, concluindo, não dá pra gente afirmar também que se o Cruzeiro não tivesse tomado essas decisões que eu citei, que o desempenho continuaria bom, tá? Até acho que o time que o Cruzeiro tinha naquele momento, o trabalho do Seabra, provavelmente ia ter uma oscilação e uma queda também pelas limitações que o elenco tinha naquele momento. Mas é claro que é impossível a gente não ver uma relação de causa e consequência entre a chegada dos reforços e agora a chegada do Diniz com essa oscilação do time em campo. E porque o que acontece, Thiago, só interromper, porque é o seguinte, o Internacional está sendo muito falado, principalmente no retorno que está fazendo. Sim. O Internacional tem um jogo a menos que o Cruzeiro, tudo bem, mas o Internacional tem 3 pontos só à frente do Cruzeiro, cara. É que o retorno do Cruzeiro é tão ruim, mas ainda assim o turno foi bom, que segura o Cruzeiro a 3 pontos do Inter, que é o time que está sendo mais valorizado no retorno. Tem muita gente, inclusive, eu estava ouvindo ontem os programas lá do Sul, eles falam abertamente de um Inter na Libertadores, de conquistar uma vaga Libertadores. O Inter é o sexto eu colocado, considero que ele tem um jogo a menos, isso é muito importante. E está jogando muito bem. Quem viu o jogo contra o Corinthians, teve um momento do jogo contra o Corinthians lá que meteu na roda. Negócio lindo. Agora, o Cruzeiro está 3 pontos só atrás deles, cara. E tem gente tratando como uma tragédia absoluta a campanha do Cruzeiro. Mas a campanha no retorno é uma tragédia. No retorno, mas em geral, o campeonato tem 2. E é uma tragédia, HG. E assim, essa lista de jogos ali nos ajuda a exemplificar e mostrar quais são os pontos em que são tragédia. O Cruzeiro empatar com o Vitória, o Cruzeiro perder para o Expressinho de São Paulo, o Cruzeiro empatar com o Cuiabá. Tudo isso atrapalha. E isso aí nós estamos falando de o quê? De 7 pontos a mais. 2, 2, 4, mais 3, 7. 7 pontos a mais colocaria o Cruzeiro em uma situação bem mais confortável na tabela. Mas eu considero absurdos esses resultados. O empate com o Vitória, fora de casa, da forma que foi, é um absurdo. A derrota para o São Paulo, dentro de casa, com o Mineirão lotado, com o São Paulo jogando como equipe completamente reserva, é outro absurdo. O empate com o Cuiabá, Cruzeiro jogando mal contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, é mais um absurdo. Então, são muitas coisas que aconteceram que a gente pode tratar como absurdo. E aí, cara, por mais que a gente entenda a parte que o Dola diz da troca do comando técnico, para mim, os principais absurdos acontecem sob o comando do Seabra, que são Vitória, São Paulo e Cuiabá. É que o recorte é muito pequeno ainda, né? Mas Cara, falando de um modo geral. Mas são 10 jogos, a parte boa também é com o Seabra, né? A gente tem a que parte fazer boa a justiça. é É que no retorno boa não tem parte campanha, boa, só tem um jogo. a campanha que está segurando, Thiago. O Cruzeiro agora, Não, é que- a 3 pontos do Inter que eu citei, o retorno- conquistada basicamente pelo Não, Seabra. peraí. Mas é que o retorno, parte boa do Seabra tem um jogo, que é o jogo contra o Botafogo. Depois disso,
Cara, Não, mas um é por caos. isso que a gente está Agora, relacionando com essa diferença que deu no elenco e o desencaixe que o time teve. É uma grande verdade também, os reforços não aconteceram da forma que o próprio departamento de futebol esperava. E isso faz parte do jogo, tá? Em que Isso faz sentido? parte no sentido técnico. os reforços não Esperava-se que entregaram, eles né? iam encaixar mais o rápido. esperado pelo próprio departamento Sim, de entendi futebol. agora o que você Não, quis não é dizer. que Eu não, acho que não- esperado por todo mundo, né, Valdo? não, é porque tem. É porque eu sou sempre, né? Vocês adoram me taxar aqui de pessimista. Mas é pessimista. Não tem problema, mas Você então. é um pessimista. Não tem problema. Aí nesse tipo de situação, quando acontecem as coisas, está dentro das minhas expectativas. E vocês que se sentem amplamente. Não, mas a sua expectativa e vocês era que se- essa? E vocês. Olha a agressão que você está promovendo contra nós, Bom, Valdo. eu só tô falando, a minha expectativa, Thiago, para te explicar, não era essa. A minha expectativa é que nem sempre as coisas acontecem como o papel te mostra. Imagem não é tudo, siga sua sede. Já dizia uma propaganda assim de um famoso refrigerante. Eu esperava um resultado melhor, só que essa campanha está muito aquém. Só que o futebol não existe. estamos juntos nessa. Não estamos juntos. É porque... A campanha tá muito aquém. Não, é porque você colocou o Cruzeiro brigando pelo título. E aí eu jamais. Mas eu acho que o Cruzeiro, em algum momento, ele poderia brigar pelo Tá, título. tudo bem, então. Assim como eu colocava o Inter no início do campeonato brigando contra o rebaixamento. É só deixar claro que eu não tô junto, para não me alongar muito nessa batalha aqui, é o seguinte. Ele não anda com você, querido. O Cruzeiro, ele tá numa posição... O Cruzeiro não tem os 6 melhores elencos do futebol brasileiro, para mim, não tem. Não Tá? tem. O Cruzeiro na janela. Ele ganha o direito, sabe quando você não tem a capacidade... Entre os 8, tá? Não, está. Não Então tem... ele está no lugar certo. Exato. entre os 8 primeiros. Não, mas assim, ele ganhou o direito de disputar com os outros 6, tá? E dessa forma, é decepcionante o segundo turno, só deixar claro o seguinte, quando a gente pega, olhando um pouco para o Lanús, né, que está vivendo uma fase terrível, o Cruzeiro também no recorte do Lanús de 15 jogos, aí eu tô somando o Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, também tem as mesmas 4 vitórias do que o Lanús em 15 jogos, cara. 2 vitórias pelo Brasileiro e as vitórias contra o Boca e o próprio Libertad. Mas eu acho que quando todo mundo fala sobre a expectativa do Cruzeiro diante do Lanús, a gente pensa no elenco que justamente não tem correspondido. Nós concordamos nisso. Mas alguns jogadores que podem fazer diferença. O Lanús não tem um cara do nível do Matheus Pereira, não tem um cara do nível do Matheus Henrique, não tem jogadores que têm jogado da mesma forma que o Gente, Romero tem esses jogado. jogadores, eles não estão entregando o que eles já entregaram na temporada. Isso, Mas eles entregam mais que os caras do Lanús. tudo Esse é o bem, ponto. mas isso quer dizer o quê? Então, mas Não, dentro da isso sua quer dizer que o realidade. Cruzeiro ô, Ti. segue como um Ô, Ti, favorito. ô, Ti, mas isso é dentro da sua realidade. Por exemplo, dentro da realidade do campeonato argentino, o torcedor do Lanús pode falar, estamos entregando mais do que poderíamos entregar com o elenco que temos e perdendo 4 jogadores nesses últimos 20 dias. O Lanús perdeu 4 jogadores. Então, o Cruzeiro vai enfrentar um Lanús um pouco enfraquecido. Dentro da Sul-Americana, perguntar para o torcedor, está entregando desempenho e está entregando resultado? Ele vai falar que sim. Porque às vezes lá no começo da Sul-Americana, quando ele olhava, ele falava assim, se passar de fase tá bom. Ô, Elton, mas se a realidade do Lanús é além do que ele pode entregar, então o Cruzeiro não é só o favorito, ele é muito favorito. E assim, gente, o favorito não venceu o jogo de véspera, ele só é favorito. Sempre tem um favorito até porque qualquer jogo. no mata-mata o Mas- tipo de jogo muda muito, tem muita Não, coisa que mas- entra mas aí não que, deixa de que ser muda a favorito, disputa. Dó. Mas eu Um concordo time é que é melhor que o favorito. outro. Gente, vocês estão tergiversando. Deixa eu só pegar um trecho de uma fala do Valor ali. Não, batendo em você, inclusive. Em mim, por quê? O que ele fez aqui foi te bater de mão aberta. Não, tá aqui não. Acho que foi mais pra você o recado. Ele olhou pra você. Não, foi mas pra ele mim. falou que não anda com você. Não tem Ele não problema ocupa a andar mesma comigo. plataforma que você, porque ele acha que suas projeções são muito otimistas e as dele, naturalmente, são pessimistas. Naturalmente. Eu sei que, no fundo, é uma estratégia do Valor. Que lá no íntimo, lá no íntimo dele, na pleura dele, ele pensa diferente. Né? Não. É porque assim, é o seguinte, a expectativa que a gente tem das coisas mata muitas vezes, de certa forma, atrapalham é que a gente projeta. Quando o Cruzeiro contratou, cara, eu projetei. Calma que você vai ejacular antes, calma. Quando o Cruzeiro contratou, eu projetei de fato o Cruzeiro do 6º para cima. Só que se você pegar a classificação e olhar, você pega a classificação e abre agora, o Cruzeiro é o 8º colocado e o 6º colocado tem 3 pontos à frente. Eu sei que tem um jogo a menos. Então tá absolutamente dentro da expectativa. Agora tem uma coisa que o Valor me falou ali, que eu vou começar com você, Otinho.
Não, calma. tá. Pera aí, deixa eu te fazer uma pergunta. É porque eu ia O Valu não exemplificar isso que você falou. considera... Ele considera o Cruzeiro entre os 8 melhores elencos, mas não considera entre os 6. Tá, Você considera entre os 8 ou entre os 6? entre os 8. E quais são os 7 primeiros? Entre os 8. A diferença é bem... Quais são os 7? Não, de surpresa nenhuma. Quais são os 7 primeiros? Fácil. Flamengo, Palmeiras, Vamos lá, Botafogo. Flamengo, Palmeiras. Peraí, vamos lá. Vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Botafogo, Atlético, São Paulo, São Paulo, Internacional. Internacional, Bahia. Não. Não. Bahia. Bahia você coloca? Coloca. Tem 7. Todos que estão à frente do Cruzeiro, mais o Atlético. É que o Atlético está no lugar errado. Gente, agora se nós fizermos, Aqui, aqui não tem agora- jeito de fazer porque não está no roteiro. Deixa Nós eu não te- preparamos. Se nós fizermos aqui um pau a pau. Mas não é assim. Calma, futebol. Valu. Não é calma, tudo. você tá- Vocês vão você pro cara tá- a cara. É por não agressão. assim. Não É por assim. agressão. É todo Tá dia bom. essa agressão, cara. Você sai de casa munido de armas para chegar aqui nesse estado bélico para agredir as pessoas. Só, Eu acho que o Cruzeiro está entre os 6. só fazer um Você exercício. tá brigando. Sou contigo, Você tá, HG. você tá, você tá Comigo, brigando. Thiago. a diferença Só é vamos muito juntos. pequena. Tá brigando, Peraí, você tá vamos ter que brigando. brigar com 3? Você tá brigando. Eu tava com a HG, eu tava difícil. Igual com 3 eu desisto. Não, eu queria só Vai, fazer um advogado do exercício. Valu, Vamos lá. vai. Advogado do Valu, essa vai ser boa, você vai ver. Olha só, antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente mostrar o Cruzeiro em 8º, falar assim, ó, torcedor, Cruzeiro em 8º ao fim do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o torcedor fecharia? Aceitaria? O Cruzeiro, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro em 8º. Com a gestão Ronaldo. Não, tudo lá atrás. Estamos claro. começando o campeonato. Aliás, Assina- Thiago, gestão Ronaldo que vai somar mais pontos do que a atual Assinaria. gestão, viu? Em Tá. 16, Não, mas ela saiu antes do recorre campeonato 16 começar, jogos. Essa discussão também é boa, mas deixa eu só fazer essa embrulho na cabeça de Entendi onde você vocês. quer chegar. Aí, ao fim do primeiro turno, o Cruzeiro em quinto valor, Sexto, quinto. sexto, quinto, estava ali no sexto, quinto, com reforços. Qual a projeção e se o torcedor assinaria novamente o 8º? Não. Sexto. Ou quinto, G6, ou quarto. G6. Cara, G6. o Cruzeiro. Não, Não, peraí. mas aí é- O Cruzeiro é o momento, chega né? quinto, sexto, ao fim do primeiro turno, e com os reforços entrando no time. Tá começando a jogar. Torcedor, a exigência mudou por culpa de tudo que foi construído no primeiro turno. Se o primeiro turno não entregasse o que foi entregue, gente, em determinado momento do campeonato, a gente falou aqui, todo mundo concordou, o trabalho do Seabra era o melhor do Campeonato Brasileiro. Porque ele tinha, como a gente aqui agora pontuou, o 7º melhor elenco. Não, ele não tinha. Calma, gente. Na época não Pô, tinha. gente. Então. Gente, pelo amor de Deus, entenda o áudio de som para vocês. O que eu estou querendo dizer é que naquele momento, a equipe para nós aqui, Telex, tá? pode ser. Naquele momento não tinha um elenco para estar entre os 5 melhores, certo? Não tinha elenco para estar nos 5 melhores, mas foi entregue ali. O Seabra entregou um trabalho que era muito respeitado por todos. Todo mundo elogiava pelo que ele tinha e pelo que ele entregava. Porque todos nós somos resultadistas. Todos nós, é muita gente. Não, é muita todos gente. são. A gente via trabalho. Eu não tô fazendo bandeira do Mas a Seabra gente aqui, via não. trabalho Eu tô em função fazendo do pra resultado, gente El. discutir em cima disso. Entre realidade e a expectativa. O que é criado. Hoje, quando virou o primeiro turno, é inaceitável quando você pega tudo que foi criado, o Cruzeiro ter essa campanha. É inaceitável. Por toda a estrutura que foi dada, por todos os atletas que chegaram. Pelos próprios Isso. adversários. Os adversários, Cuiabá, então Vitória, tudo se isso. fosse o ano Mas passado. acabou de falar, são 3 pontos só também. 3 pontos, assim, cara. é porque eu vejo assim, Com toda nessa essa faixa... tragédia de retorno, então, ainda tem são 3 três. pontos Mas sabe atrás qual, E nessa mas faixa sabe da qual que é o classificação problema? é muito equilibrado Sabe qual que é o mesmo. problema? Que o Inter tirou 9. Sim. O Inter hoje tem 19. O Cruzeiro tem 10. Essa é a pontuação do Cruzeiro Ok. no turno. Então o Inter Ok. tirou 9 Não, mas e avançou mas nossa 3. avaliação ela tem que ser focada no Cruzeiro, que mesmo é que a campanha do retorno, do turno foi tão equilibrada que mesmo com a tragédia do retorno, o Cruzeiro está na briga. A campanha Ok. do turno foi acima do Acima esperado. até do esperado. Muito acima. É, tudo bem, tudo Então, bem. parabéns Mas pra que quem estava no primeiro turno. Mas que colocou o Cruzeiro num patamar que mesmo com a tragédia do retorno está na briga.
Não, mas então, peraí, por ó. isso que eu estou insistindo mas aqui, não que dá pra dar essa parabéns crise Pro toda... primeiro turno, Não. eu dou parabéns. Peraí. O quê? O time que você esperava tá Não, tipo em peraí, 10º, peraí, tá peraí, 25º, mas você É não dá que- parabéns, não, Thiago. volta ali. É que quem tava no Volta segundo aqui. turno, quem tá no segundo turno é a mesma pessoa que tava no primeiro turno. Então aí rasga. o que foi Não, feito não é que de não é bola. Eu vou rasga. rasgar. Não é rasga. Mas, parabéns pra quem tava no primeiro Parabéns. turno. E parabéns também pra quem tava no segundo turno. Ou ele não vai ser responsabilizado. Naquele Não, momento, ele não mas, é responsabilidade. mas não é um elemento sozinho, esse é o ponto. A gente acabou de elencar. Parabéns Quem pelos construiu, 19 Thiago? Você tem que ter boa jogos. vontade. Mas, cara, não. Foi o ele que recorte- construiu a o campanha, recorte Thiago. não pode ser só a parte boa. Mas foi ele que O construiu a recorte campanha. Não pode ser Mas só a foi parte ele que boa. construiu a O recorte é campanha. o todo, HG. O recorte é o todo. Volta lá pra mostrar Você os não jogos. está entendendo o que está sendo falado, Não, a má vontade eu tô pra entender, entendendo, Thiago. só que, cara, Não é vocês estão distorcendo a possível. realidade. Nós estamos falando em aquilo que função- foi em construído. função O que de foi ser construído? elogiado O um que- cara que vocês o que- amam. o que foi Mas construído o no ponto- turno? Não, foi construído muita coisa. Mas também foi destruído no turno muita Tudo coisa. bem, mas o que eu tô Até o querendo jogo contra o dizer- Cuiabá é o cara que vocês estão dando Aí parabéns. eu já vou me Não dá direcionar pra dar ao parabéns pra Seabra Aí eu por já causa vou... disso. Olha isso aí, cara. Calma. Olha esse retorno do Não, Cruzeiro, não, coisa quem tá ridícula. parabenizando Seabra aqui? O Elton parabenizou. Então fala pra ele, olha pra Parabenizou. ele. Eu falei pra ele. Eu Mas olha falou esse do primeiro turno. turno. esse Mas eu retorno falei no primeiro ridículo. turno. Que Eu já retorno ridículo, reclamei cara. do segundo Parabéns pra turno. quem tava. Aqui, Pô, eu os caras não apontei. respeitam, bicho. Eu apontei. Não, respeita coisa quem, ridícula. Thiago? Não, o que esse time pode entregar. Não Mas respeita eu o que tô esse time entendendo. pode entregar. Isso que eu tô falando, O time... Mas, Cara, eu acho mas você que tá todo falando desse mundo tá time. falando Cara, da mesma os coisa, jogadores profissional. desse time estão entregando nesse momento que você esperava deles? Ninguém está entregando. Ninguém está Então entregando. não para de colocar a culpa só no técnico, irmão. Cara, Você tá deixa eu te falar um doido. negócio. Quando um jogador não entrega, eu concordo, a culpa é dele. Quando 2, 3, agora quando 11 param de entregar, o treinador tem uma responsabilidade absurda. Mesmo os que chegaram fora de forma, Ah, azar. peraí, ele podia ter colocado o que ele queria. Não, Mantém o time que Não, ele podia quer. não. Podia Mantém não. quem ele quer. Quando ele fez Mantém isso, ele quem foi quer. criticado, Ele não inclusive, tinha por autonomia. você, ué. Ele Pô, disse, você ele mesmo disse que em te viva tem que voz. colocar os caras Ele pra disse jogar, em viva então você tá voz. mudando. Ele disse em viva voz. Entendi. Mas Ele aqui disse tá em viva mudando. voz que tinha autonomia. Por falar em Vila Mas o fato de eu Voz, criticar né, não faz com que ele gente? tem. Você tá Por mudando falar agora. em Pegar a Viva convicção Voz, dele. entendi. Ele Por falar não em tô Viva mudando. Voz, né? Eu também acho que os caras têm que jogar. Então, jogaram Mas, fora de forma, cara, chegaram mas- tudo fora de então, forma. Mas não sou eu que avalio se ele tá fora de forma. Eu não vou no nem treino ele, pra saber. nem ele avalia. Ele é técnico. Aí tem um departamento de Então saúde. demite. Então fizeram você, certíssimo de futebol é demitir assim mesmo. pra você, Thiago. Então fizeram certíssimo. Veja bem, Ele não veja avalia bem. quem tá Peraí, fora de peraí, forma. pra peraí. você. Há uma série de fatores aí que contribuíram para a demissão do Seabra. Uma série de fatores. Mas o principal ele não é nosso técnico. Ele não era quem a gente queria aqui. Claro que não. Ele foi mantido. Não, só o Valu queria. Peraí, Só o Valu e o Elton. Calma, também, eu posso teve uma falar? queda de Não, eu não então, trabalho tá no ok. Cruzeiro, Thiago. Ele foi Só a mantido título de informação. por causa dos resultados. E lá atrás eu dizia, e só os resultados vão manter. Aí bola, não, mas é assim com todo treinador. Não é não. Com o Seabra, o peso do resultado era extra. Era Exatamente. duplo ou triplo. Exatamente. Então ele foi sendo mantido. Quando ele começou a dar umas derrapadas no retorno, a direção pensou, porra, ele não vai ficar para fazer o planejamento do ano que vem. Vamos aproveitar Já que os vão resultados trocar. não estão acontecendo e vamos trocar. Trocou. O trabalho do Diniz, isso é o alfabeto do que o Diniz planta no futebol. Todo mundo sabe que leva tempo para ele implantar. Se vai levar tempo, esse time vai ficar nesse lesco-lesco aí. Eu não sei se vai ficar exatamente até o final da temporada. Mas esses 12 dias podem contribuir. Fato é que não existe a tragédia que tem. Ai, tá passando pano. Tô passando pano. Porque com essa campanha ridícula do retorno, tá 3 pontos atrás do Inter, decantado no país inteiro, como o time do momento. Vocês estão entendendo? Não tem essa crise toda que todo mundo está colocando. Inclusive, Valu tá aqui, ó. Eu estava ouvindo este cidadão no último jogo do Cruzeiro e o povo pedindo fora Diniz, cara. O povo tava lá na live do Valu, lá do Samuel, pedindo fora Diniz. Não, fora Diniz é um absurdo, mas é um momento de crise, sim, do Cruzeiro, do Campeonato Crise? Brasileiro. Claro que é, HG. Crise? HG, você sabe quanto que é o jogo do Cruzeiro Você não contra sabe o o que é crise, Ô, irmão? HG, não. Imagina, não sei, né? Imagina. Que não- isso? não- Você vai não falar sei, isso com o não Valu? sei. Eu Não, vou aqui, não, tá aqui. bem. Mas Não, peraí, tá tudo bem. se Não, você tá sabe tudo o bem. que é Não, eu não crise? sei, não. Você sabe o que Mas é um crise? jogo contra o Você tá Botafogo comparando? foi dia 27 Você tá comparando? Não estou comparando, eu só vou falar o seguinte. Jogo contra o Botafogo, 27/7. Você sabe quando foi a outra vitória? Tá ali, ó. Pega lá, Atlético Goianiense, 1 de setembro. 1 de setembro.
a outra vitória e acabou. Nesse recorte aqui. Hoje, você sabe quando é hoje? Cara, hoje é 8 de outubro. A gente está falando de 2 vitórias, de 27 de julho até 8 de outubro, mas não é crise, HG. Então tá, continua. Vai em cima desses resultados, nos próximos 2 meses de campeonato, vença mais 2 jogos e vai ver o tipo de resultado que vai pegar no final da temporada. Então você está assinando que o fora de Diniz vale a pena ser Não, time. não. Ué, se é crise, ué? Não. Se é crise, ué? Não, eu não Olha o advogado ali. O telespectador entendeu o que eu quis dizer. Não é Você vai me crise. desculpar. Não é crise. A fase é ruim, o retorno é ridículo. Mas crise! Crise! Vocês estão de brincadeira, gente. Crise é o que o Cruzeiro já viveu. Crise é o que o Corinthians está passando. Quando o Ronaldo O rebuscava jogador lá discurso ganha de UTI, 3 você batia milhões de aqui. reais. Você está 3 fazendo a milhões mesma de coisa. reais, Você está sabe? fazendo a E que mesma não coisa. rende. Tá fazendo Agora a você fala mesma de coisa. crise? Que crise Quando o que o Ronaldo Cruzeiro está? rebuscava o discurso do UTI, Ronaldo já era, eu tô falando com o HG, não tô falando pra já você. era. Quando você, Ronaldo caiu com quando o você Valladolid. buscar, não tô falando com você. Cai com Quando todo você mundo. falava do Ronaldo Horroroso. rebuscar questão de UTI, você tá fazendo a mesma Não, coisa. Pra justificar uma campanha Peraí. dessa. Ronaldo no A meio de um lógica, momento nada a a ver. lógica é outra. Qualquer coisa, qualquer crítica que chegava no Ronaldo da época, mas nós pegamos muita dívida. E nós estamos falando de outra coisa, questão administrativa. Porque essa crise que você está dizendo, meu querido... É a tabela, o Cruzeiro não sou tem eu, não. três- A tabela tá A dizendo. tabela está provando que não tem crise. Né, tá Porque certo. não Então tá está bom. provando que não tem. Porque o Cruzeiro Ô, está André, abre de novo a campanha do retorno, então. Abre de novo a campanha do retorno. Põe na tela cheia aí. Meu querido, a avaliação... Não, pra põe tela cheia. Peraí, ó, advogado Valu. A avaliação para o Cruzeiro entrar ou não na Libertadores não é pelo que ele faz no segundo turno, é pelo que ele faz nos 2 turnos. Mas se não Então, recupera peraí. o segundo turno aí também não adianta. Peraí, meu querido, mas quem está dizendo que o Você é o retorno... oitavo colocado, Eu não estou né? dizendo que o retorno tá um tesãozinho, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, há uma queda acentuada, uma campanha ridícula no retorno. Mas o turno deixa o Cruzeiro a 3 pontos do time que está sendo decantado como o time do momento, que é o Inter. Pô. Então, ao final da temporada, você pode fazer um retorno de merda, porque o que vai valer é a soma dos 2. É isso que eu estou dizendo. E vocês aqui, lamento. Eu fui vocês estão xingado querendo por colocar ter crise falado no Cruzeiro. exatamente o que você Vocês falou. estão querendo colocar crise no Cruzeiro. Aqui. Ou eu estou enganado? Ó, Não tá hoje não. acabei de mas- falar mas isso. Você tá É uma loucura. meio afoito. Mas é claro, ninguém aguenta meio isso aqui não. Você tá Ninguém aguenta isso aqui Você tá não, meu falando irmão. que o momento do Cruzeiro tem como base geral o que foi feito no primeiro turno. Aí eu peguei, elogiei o trabalho do primeiro turno. Não, você elogiou o trabalho do Seabra. Elogiei, porque ele era o treinador. Você tá Mas de ele também era brincadeira? em boa parte A desse questão, retorno, a né? questão é que o trabalho que colocou o Cruzeiro na disputa até por G4 no primeiro turno desapareceu agora. Na virada do turno já tinha desaparecido com o Seabra e agora com a chegada do Diniz, o Cruzeiro também não retomou esse futebol que pode fazer o torcedor ficar tão otimista crise? assim de voltar pro G5. Eu Nesse acho que é momento o crise Cruzeiro está técnica. numa pequena crise no Campeonato Brasileiro. Crise Claro que Eu não tá. acho que seja crise, cara. Claro que não tá, acho que seja ué. crise. Crise? Tudo que o Cruzeiro tinha de bom, Não que acho que seja colocou o crise. Cruzeiro para brigar por Libertadores, foi perdido. O Cruzeiro hoje não joga o futebol que jogava no primeiro turno e que fazia brigar por Libertadores. Absolutamente normal, Dona. Só que tá 30 tudo normal, pontos claro que disputados, do trabalho. 10 Ninguém tá conquistados. dizendo que Mas tá normal, não. Vocês estão normalizando O sim. Cruzeiro saiu do trilho, Saiu do trilho. dentro do Ninguém tá normal. dizendo que tá normal. Tá? Nós só Continue não assim. estamos- Mas se não voltar pro trilho, não Nós só adianta. não Saiu. estamos no mesmo Saiu. frame de que há crise. Não há crise. Crise não há. Basta você, com muito boa vontade, vocês estão querendo implantar. Sim, cara, tá claro. cara, Agora, olha com muito boa vontade do Cruzeiro para baixo da tabela, aí vocês vão entender o que é crise. Não, eu tô surpreso. Os caras acham o Cruzeiro o 8º melhor time do brasileiro. O Cruzeiro é o 8º e tá em crise. Pois é. Eu não tô entendendo. Não, mas A tabela desconstrói o momento argumento dos do clube, colegas. São os resultados A do tabela- momento. eu não E tô o trabalho entendendo. que o time tá jogando em campo. É Bola. claro que caiu, gente. Eu Tem não uma tô queda de entendendo. rendimento. Dólar. Isso é brigar com A fato. tabela desconstrói o argumento de você. Cara, A você tá tabela de não, é a brincadeira. arte aqui constrói, a arte mostra. A tabela Tá desconstrói desenhado. o argumento de vocês. De verdade. O argumento de vocês é formado, Cara, sabe de quê? De o ar tá ligado? isopor. Tá desenhado, a queda de Fraquíssimo. rendimento tá desenhada. Fraquíssimo. Não, mas, ô, Everton, vocês, atenção, estão querendo criar crise no nosso Cruzeiro. Aqui, Vamos A lá, queda de Valu. rendimento Quer tá folga? desenhada. Peraí, Você calma. quer folga? Deixa eu preciso dar um recado. Não, e respira, você quer folga? Deixa eu dizer Já uma arruma coisa. pra você. Deixa eu dizer uma coisa. Porque você tá brigando com absurdo Você tá brigando falar com que tá imagem. Que absurdo falar que tá em Tem crise. não, tá tão bom o momento Parabéns. que trocou até o comando técnico. Que absurdo Já falar que tá em muito crise. bom, vamos trocar de técnico. Daí, ó, tá vendo? É isso que eles defendem, a troca de treinador. O fora Diniz
Eu puxei a Estou discussão falando com relação ao Seabra. Estou falando com relação ao e Seabra. eles estão sustentando. Você entendeu? Viu, Você Diniz? entendeu? Viu, Diniz? Você, Diniz, está num clube que está em crise. Então você que apaga esse incêndio aí, que essa pica é sua. Porque a turma já está aqui, aumentando a crise substancialmente.